guys, how are you? E daí, galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Essa é a nossa aula de número 51. Então, vamos lá? Eu, a Teacher Pat, continuo com vocês. Hoje a nossa intérprete Elaine. Hi, Elaine, how are you? Vamos começar então. O que a gente não pode esquecer? De clicar no link para registrar a nossa presença. Não esqueçam disso. Às vezes vocês não estão clicando certinho, não está registrando a presença. Então verifica, vai lá, vê se as tuas atividades estão como devolvidas. Se tiver como atribuída é porque você não fez, presta atenção. E se você não está com acesso à internet, você está olhando só pela TV, o que você vai fazer? Liga na escola, conversa com a diretora, com a pedagoga, pega o teu kit impresso. Não deixa acumular suas atividades, estamos chegando no final, galera, não deixa para a última hora, ok? E se depois da aula você não entendeu esse assunto, é complicado, o que você vai fazer? Manda uma mensagem para sua teacher, combinado? Beleza? Então vamos lá. Antes de começarmos a aula, organize o seu espaço, como a teacher sempre fala para vocês. Ai, teacher, eu não aguento mais ouvir isso, mas é bom para você se organizar, às vezes esquece alguma coisinha. Pega o dicionário, deixa aí do ladinho, às vezes precisa. O teu caderninho, sempre organizado. Você que tem que organizar agora isso. Pega uma caneta colorida se você tiver, se não, não tem problema. E se você tiver Google Tradutor, agora você pode usar. Vamos lá então? Lembra o que a gente viu a aula passada? A gente falou um pouquinho sobre blog, lembra? Falamos sobre blog de voluntariado, falamos sobre o meu blog do meu cachorrinho, falamos um pouquinho sobre o Simple Past e o Past Continuous. Tranquilinho? E hoje? Hoje a gente vai falar sobre Personal Experience e um pouquinho mais sobre o Simple Past e Past Continuous. Vamos lá? Let's go! Personal Experience. Esse nome já diz tudo, gente. O que está falando, será? Presta atenção, palavras bem cognatas. O que a gente vai falar? O que significa isso? Everybody has personal experience. Some of us have a fun experience, some have sad ones. These experiences make the person stronger and experienced. Some of these experiences sometimes explain many things in our lives. How to react in many cases. What about you? Do you have a lot of funny or sad personal experience? Quando eu estou lendo o texto, você vai lendo junto comigo, sempre olhando as palavrinhas cognatas, aquelas que parecem com a língua portuguesa. Vai olhando aquelas que você já conhece e vai tentando entender o texto, certo? O nome já está falando, vai falar sobre o quê? Experiências pessoais. O que são as experiências pessoais? Tudo aquilo que a gente vive, né? Tudo que você viveu, que você passou o ano passado, o mês passado, são as suas experiências. Algumas divertidíssimas, algumas nem tanto, algumas tristes. Mas o que elas fazem para nós? Elas vão nos deixando cada vez mais stronger and experienced, certo? O que é isso? Stronger, mais forte, né? Vai nos deixando ver a vida de uma outra maneira, certo? Então, resumindo, todos temos nossas experiências, fatos que ocorreram em nossas vidas. Algumas engraçadas, algumas tristes, mas todas que completam as nossas memórias e que vão fortalecendo a maneira de vivermos, né? Aprendemos tanto com as nossas experiências quanto a experiência das pessoas que estão próximas. Você ainda terá muitas experiências pessoais. Aproveite todas e tire sempre um aprendizado das mesmas. Mesmo que seja ruim, tire um aprendizado. O que aconteceu? O que eu posso melhorar com isso? Por que aconteceu isso? Né? A gente sempre fala que não dá para ouvir as experiências dos outros, porque a pessoa tem que passar por ele. Mas escute a pessoa mais velha, escute a sua mãe, escute um amigo mais velho e reflita sempre sobre as suas experiências, ok? Então a gente vai agora ler algumas experiências. Essas são experiências verdadeiras, tá? Algumas engraçadas, algumas tristes, vamos ler junto comigo. Então, olha o que esse menino fez, presta atenção. When I was little, I would go on Nickelodeon.com all the time. And they had this game similar to the Club Penguin. Conhece esse joguinho, Club Penguin? Então, olha isso, já prestou atenção no que ele vai fazer. If you forgot your password, a security question you could choose was, what is your eye color? Olha a pergunta da senha. And if you got it right, I tell you your password, certo? Então, o que aconteceu aqui? Presta atenção, ó. When I was little, então quando ele era pequeno, o que ele fazia? Ele tinha lá o joguinho. A perguntinha
do password, what is your eye color? Que pergunta é essa? Olha que moleza. Então, presta atenção no que ele ia fazendo. Olha lá. So, I would go to popular locations and write down random usernames who were also in those areas and try to guess the password. E ela era meio óbvia, né? Ou blue, ou brown, ou black, ou green. Beleza. Ele descobria a senha e daí? Then I would go to their house and send all of their furniture and decorations to my own account. And if I didn't want it, I could sell it for money. Esse é o Peter de Houston. Se você já jogou esse joguinho do Clube Penguin ou algum similar, você sabe como que é, né? Você vai montando a tua casinha, conforme você vai resolvendo as missões, você vai recebendo um dinheirinho, vai comprando as mobílias. Quanto mais mobília você pode vender, você pode trocar por outras coisas. O que esse Peter fazia? Olha que safado. Então, vou voltar um pouquinho lá para você entender. A perguntinha da senha era moleza. Então, o que ele fazia? Ele ia em alguns usernames. O que é isso, usernames? Porque quando você está jogando, vai aparecendo o nomezinho de quem está jogando com você, certo? Tem outros jogos que são assim. As respostas da senha, da perguntinha lá, qual a cor do seu olho, ela era moleza, né? Porque cor do olho só pode ser ou azul, ou marrom, ou preta, ou verde. Então ele digitava lá, rapidinho, ele descobria a senha. E daí o que ele fazia? Olha que safado. Então vamos fazer um exercício e vamos ver se a gente depois consegue entender bem esse texto, certo? Então olha lá. No teu caderno você vai colocar se é verdadeira ou se é falsa essa informação. Então, número 1, write true or false. Letra A, o Peter, ele jogava Clube Penguin? Era isso que ele jogava? Letra B, a pergunta para lembrar a senha era sobre a cor dos olhos? Letra C, ele se passava por outros jogadores? E número 2, o que você acha da atitude do Peter? Essa história é engraçada? Responde no teu caderno. Vamos lá. Então vamos ver? Ele jogava Clube Penguin? Não, né? Ele jogava um jogo parecido, era outro. Então false, cuidado com a informação. A pergunta da senha era sobre a cor dos olhos? Sim, verdadeira, né? E ele se passava por outros jogadores? Sim, era exatamente isso que ele fazia. Então, quando ele era pequeno, ele jogava esse joguinho tipo Clube Penguin, como se estivesse jogando lá Minecraft. Só que a perguntinha da senha era muito fácil, a cor dos olhos. Cor dos olhos eu tenho poucas opções de resposta. Quando você acertava a resposta,
ele deixava você entrar lá no ambiente do outro jogador que você colocava e daí ele passava tudo para a casinha dele, olha que safado. O que ele não queria, ele depois vendia, né, e tinha mais dinheirinho. E daí, você acha que foi legal isso? Essa atitude do Peter é legal? Você acha que é legal fazer isso? Responde a verdade. Então, essa é uma resposta pessoal. A história é engraçada, gente, mas não é legal fazer isso, certo? Então, você não pode entrar na conta de outra pessoa, né? Cada um com a sua conta, com a sua senha, tudo certinho, beleza? Então, vamos lá. Essa segunda é uma historinha sad. É uma sad personal experience. Então, é uma história triste. Então, vamos ler junto comigo. Growing up as a child, my mom forced me to dress like a boy. Short hair, boy clothing, closed shoes. Então, presta atenção nas palavras cognatas, olha lá. My mom forced me, olha aqui tem uma palavra, uma frasinha bem fácil para você entender. My nails were not allowed to be done. I was not allowed to wear any accessories or jewelry. No accessories were allowed to be in my hair. I used to cry and cry and cry when my mom would take me to the hair salon because my hair was slightly growing long. I would cherish the growth and it would make me feel pretty, but having to cut my hair by her demands destroyed me. Essa é a Carol da Flórida. O que aconteceu com a Carol? O que a mãe dela fazia ela fazer? Presta atenção aqui, ó. Então, forced me to dress like a boy. Cuidado com esse verbo like. Raramente ele é gostar. Geralmente ele está fazendo uma comparação. Como um menino. O que a mãe da Carol fazia, então, a Carol fazer? My nails, ó, minhas unhas, não podiam estar feitas. O que é isso? Não podia estar pintada. Não podia usar nenhum acessório. No cabelo, joias, nada. E como é que a Carol ficava? Cry, cry and cry. A mãe dela levou ela para onde? Para o hair salon, porque o cabelo dela estava muito long. E o que a mãe dela fez então? Fez ela cortar para ela parecer um menino, certo? E será que a Carol não ligava para isso? A Carol estava tranquila? Destroyed me. Então, essa frase aqui está te dizendo como é que a Carol ficava, certo? A gente não precisa traduzir o texto para entender, povo. A gente vai olhando as palavrinhas cognatas, vai vendo ali uma palavrinha aqui, vai tentando entender o significado geral. Ah, você quer entender tudo? Ok. Então, você vai depois, frase por frase, e vai fazendo a sua tradução. Mas o importante é você entender o sentido geral do texto, certo? A gente não precisa traduzir tudo, beleza? Então, vamos lá para os exercícios. Então, let's go. Número 2. Sobre o texto, é correto afirmar. Você vai colocar no teu caderno se é letra A, se é letra B, letra C ou letra D. Então, é correto de acordo com o texto que a gente leu. Letra A. Carol gostava de se vestir como menino. Letra B. A mãe de Carol sempre deixava que ela usasse joias e acessórios. Letra C. Carol chorou muito quando sua mãe a levou para cortar o cabelo. E a letra D. Ser tratada como menino não fez mal a Carol. O que você acha? Então, leia bem as informações, lembra do texto e responde no seu caderno. Vamos lá?
Então vamos lá? A gente lê o texto juntos, entendeu? E o que é correto então? A Carol gostava de se vestir como menino? Não, né, gente? De jeito nenhum, ela ficava super mal. A mãe da Carol deixava ela usar joias, acessórios? Não, não deixava. A mãe da Carol queria que ela se vestisse como menino. A Carol chorou quando a sua mãe levou para cortar o cabelo? Chorou muito. E ser tratada como menino não fez mal a Carol? Fez mal, destroyed, né? Lembra a palavrinha destroyed? Então, a letra C é a correta. É correto afirmar que a Carol chorou muito, certo? Então, essa é uma sad experience, ok? Vamos ler mais uma, vamos lá então. Agora uma travel, essas são as minhas favoritas. Memórias de viagem para mim sempre são as melhores, então olha lá. Lendo junto comigo, prestando atenção nas palavras cognatas, presta atenção nos verbos e vamos lá. My friend lived in Vietnam and I decided to visit him for a couple of days. Então aqui, gente, tem algumas informações que você não precisa ficar se preocupando. O que eu preciso me preocupar? Lived, ó, onde ele lived. E o que eu fiz? Visit, ok? Couple of days, o que é isso? Por alguns dias, beleza? I thought we were going to stay in his house and won't leave the city much. But, in the end, we decided to go for a hike. Então, ele foi lá para a casa dele. Ele achou que eles iam ficar só em casa, né? Tranquilo, porque eram poucos dias. Mas eles decidiram fazer um hike. Será que é isso? A gente já viu esse verbo. I had not proper clothing with me. Just some shorts and regular shoes. And he didn't either. But we went anyway. Opa, alguma atividade que eles foram fazer que ele não tinha uma roupa apropriada. O que será que eles foram fazer que precisava de uma roupa? Ele tinha apenas short, que roupa é essa? Regular shoes, então ó, tênis normalzinho. E o amigo também não tinha, mas eles foram. Para onde será que eles foram? We went through quite thick jungle. Ó, essa palavrinha, essa palavra é importante saber. Stretch our skin a bit, but we are happy that no reptiles live here. Onde será que eles estão? Não tinham roupa, mas tudo bem, só, né? Arranhou um pouquinho a pele ali, mas eles estavam bem tranquilos porque não tinha répteis. O que será que é isso? Onde eles foram que não tinha essas coisas? Beleza? Vamos lá. We finally reached the summit and met a local guy there. Então, estavam lá e encontraram um local guy. O que será que é isso? I don't know why, but we asked him if there were any snakes living in his area. Então, presta atenção. Vamos relembrar. Foram fazer alguma atividade que não tinham roupa apropriada, mas estavam bem tranquilos, porque, né, só deram umas arranhadinhas ali, mas não viram nenhuma cobra, tranquilo. Encontraram um local guy there e perguntaram sobre as snakes. O cara olhou para eles e respondeu. He burst out laughing and said, "This is called the Snake Mountain. We really looked where we put our feet on the way down." Então, essa história é do Ken e ele é de Boston. Vamos ver então o que aconteceu, vamos ver se a tua memória tá boa. Olha lá então. Ele foi visitar o amigo em algum lugar, vamos voltar lá. Então, ele foi visitar um amigo num lugar. Por poucos dias, então estavam tranquilos. Eles acharam que ele achou que ia ficar em casa, mas eles resolveram fazer um hike. O que será que é isso? Presta atenção. Não tinham roupas apropriadas, mas foram desse jeito mesmo. Nem ele nem o amigo tinham roupas apropriadas, nem um tênis apropriado, mas eles foram, sapato apropriado. Ficaram tranquilos porque não encontraram nenhum bicho, nada, né? Só uns arranhazinhos, tudo tranquilo. Quando eles chegaram lá no alto, encontraram uma pessoa lá do local e perguntaram sobre snakes. O cara deu uma risada e falou que o nome do lugar era Snake Mountain. E aí, onde será que eles estavam? O que será que eles estavam fazendo? Então vamos lá, vamos responder. Let's go. Então, número 3, presta atenção. Check your memory and choose the correct answer. Então, vai testar tua memória e vai responder, vai achar a resposta correta. Letra A. O seu amigo, ele morava onde? Então, o amigo que ele foi visitar, ele morava no Afeganistão ou no Vietnã? Na letra B, eles decidiram nadar ou escalar?
E letra C. A montanha era chamada de Montanha das Cobras ou Montanha dos Sapos? Responde no seu caderno. Vamos lá? Vamos ver se a tua memória tá boa? Então, let's go. Letra A, seu amigo morava no Vietnã. Eles decidiram escalar uma montanha. E a montanha era chamada Montanha das Cobras. Então, olha o perigo que eles correram, né? Foram sem roupa apropriada, sem sapato, podiam ter pisado ou, né, ser picado por uma cobra. Beleza? Tranquilo? Ótimo. E agora, se você vai escrever a tua personal experience, o que você tem que fazer? Então, você vai fazer uma redação lá, conte sobre uma história sua. O que você tem que escrever então? Primeiro, escolha uma experiência da sua vida que seria interessante de ser contada. Então, você vai lembrar alguma história, ou engraçada, ou triste, que seja interessante, que alguém vai querer ouvir, né? Depois, pense numa introdução que deixaria o leitor ansioso para saber mais sobre a sua experiência. Então, vai lá olhar para ver o que seria legal, né? Começar a história. A história sempre tem que começar dando aquele gostinho da pessoa querer ler. Gente, deu um errinho aqui, ó, que a teacher digitou errado, tá? Introdução, não introdução. Use o passado simples ou o passado contínuo, porque você está contando alguma coisa que já aconteceu ou que estava acontecendo. Então, vou usar sempre o passado, beleza? Finalize a história contando o que você aprendeu, o que você tirou de lição dessa experiência, ok? Perfect, very good. Então, olha ali, observe essas frasezinhas que a gente tirou lá do texto dos relatos. When I was little, I would go on Nickelodeon.com. Growing up as a child, my mom forced me to dress like a boy. My friend lived in Vietnam and I decided to visit him for a couple of days. O que eu tenho de comum nessas 3 sentenças acima? Observa, eu já deixei elas grifadas para ficar mais fácil para você. Então, presta atenção. O que tem de comum nas 3 sentenças? Anota no seu caderno.
que tem de comum em todas as frases? Todos os verbos estão no passado, certo? No passado simples, ó. Verbo to be no passado, verbo regular ed, regular, olha, bem tranquilo, né? Todos no passado simples, beleza? Muito bem, let's go. When I was little, I would go on Nickelodeon.com. Então, esse texto lá da primeira experiência, certo? All the time. And they had this game similar to the Club Penguin. And if you forgot your password, a security question you could choose was, what is your eye color? And if you got it right, it tell you your password. Então, esse primeiro trechinho lá do primeiro texto do menino que contava o que ele fazia no joguinho. Número 5. Existem verbos no passado nesse texto? Temos verbos no passado? Quais são eles? Então, eu quero que você leia novamente e no seu caderno escreva se tem os verbos no passado e quais são. Vamos lá, let's go! Obviamente, tem verbo no passado, né? Porque é um relato de experiência, coisa que já aconteceu. Então, tem verbo no passado. Quais são eles? Então, vamos lá. Was, had, forgot, could é o verbo modal, got, certo? Então, esses são os verbinhos que estão no passado. Encontrou mais algum? Tudo certo? Beleza? Ok, anotou no teu caderno. Lembra que verbos são esses? Então, copia aí para você ver qual é o presente deles. Lembra? O was você conhece, verbo to be. Have, verbo have. Forgot, forget. Could, ele é o passado do can. E o got, do get. Que verbos são esses? Lembram deles? A gente falou sobre eles já. Ok. Então, os verbos was, had, forgot, could e got estão no simple past. Tranquilo? Anota certinho, confere tua resposta, vê se está tudo ok. Vamos lá. Número 6. Agora a gente vai falar sobre a Carol, que é a história sad, né? A história triste. Como ficaria a sentença se a mãe de Carol tivesse mudado de ideia e não a obrigasse mais a se vestir como menina? Então a mãe da Carol mudou de ideia, agora uma nova pessoa, e não obrigava mais ela a se vestir como menina. Como ficaria? Ficaria como a letra A. Growing up as a child, my mom forced me to dress like a boy. Short hair, boy clothing, closed shoes. Ou a letra B. Growing up as a child, my mom didn't force me to dress like a boy. Short hair, boy clothing, closed shoes. Como ficaria a sentença se a mãe da Carol não pedisse mais para ela se vestir como menino?
Coloca aí no teu caderno, letra A ou letra B? Por que que é essa letra? Se a mãe da Carol mudasse de ideia, a frase ficaria letra B. Por quê? Coloquei lá o didn't, ó, negativa, lembra? E o verbo que tinha ED perde o ED, nesse caso aqui perde o D. Tranquilinho? Ficou na negativa, certo? Muito bem. Os verbos destacados são verbos regulares no passado. Lembra de verbos regulares? Aqueles que terminam com ED. Então, forced, allowed, novamente repetido, e used, certo? Eu tenho outros verbos aqui, mas esses são os verbos regulares do passado. Lembra deles? Coloco ED, não estão na lista de verbos, né? São verbinhos que eu só coloco ED, beleza? Muito bem. Vamos montar uma historinha? Olha lá. 7. Observe these pictures. Então, observe essas figuras. Então, aqui, ó, primeira figura, que lugar é esse? Onde que eles estão? Lugar que tem mar, tem areia, como é que chama esse lugar? Segunda foto, o que o cara está fazendo? Está em cima do quê? O que ele faz no mar? A menina está fazendo o quê na beira da praia? E o casal está fazendo o quê? Certo? Conseguiu imaginar? Olhou bem as figuras? Tá? Então, vamos lá. Presta atenção. Letra A. Where were they yesterday? E letra B. What were they doing yesterday? Presta atenção ao pronome interrogativo. O que eu quero saber aqui? Where. E aqui, what. O que eu quero saber? Presta atenção. E eu quero as respostas em inglês. Então, vamos lá.
were they? They were at the beach. Ah, eu respondi apenas, teacher, at the beach. Ok, sem problema nenhum, não tem problema. Posso fazer a resposta completa, como posso fazer short, só uma palavrinha. E o que eles estavam fazendo? They were surfing, running and play racquetball. Coloquei em outra ordem, teacher, coloquei running, surfing, não tem problema, a ordem não tem problema. Importante que os verbos estejam todos com ing, tá? O que eles estavam fazendo. Estava surfando, estava correndo, estava jogando frescobol. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Now, complete the sentence about Peter and Karen with past simple or past continuous. Então, agora a gente vai completar de acordo com as figuras, usando ou o passado simples ou o passado contínuo. Presta atenção. Letra A. Yesterday, Peter and Karen were at the... lugar aqui. Não é verbo, então bem tranquilo. Letra B. They having fun. Letra C. Why Peter... Então, eu tenho 2 espaços, então presta atenção. Karen, 2 espaços também, presta atenção. E letra D. After that, they, um espacinho só, racquetball. They really enjoyed their day. Então, presta atenção com o que você vai completar. Sempre se baseando lá nas imagens que a gente viu, tá? Você vai usar ou simple past ou past continuous. Na letra A, você vai usar um lugar, não é um verbo. Então, cuidado, com bastante atenção, completa a frasezinha no teu caderno. Pode só colocar a resposta ou pode montar a frase inteira, ok? Let's go! Vamos completar então? Vamos lá. Se o tempo não foi suficiente para você responder, não tem problema, a gente faz junto, tá? Letra A então. Onde eles estavam? Eles estavam na praia, ok? Presta atenção, vê se você escreveu certinho esse local. O que eles estavam fazendo? They were having fun. Olha lá, ing precisa do verbo to be. Estavam se divertindo. O que eles estavam fazendo? Então, enquanto Peter was surfing, Karen was running. Então, enquanto Peter estava surfando, aqui eu poderia colocar Karen correu. Posso colocar sem problema nenhum. Fica meio esquisito. Melhor, estava correndo, tá? Verbo, consoante, vogal, consoante, dobra a última consoante. E a última, after that, they played. Verbo play é um verbo regular, coloco ed, não preciso tirar o y porque eu tenho uma vogal antes. Eles estavam jogando frescobol, beleza? Então esse foi o dia deles na praia, contei o que aconteceu ontem, então eu usei o passado, certinho?
Moleza? Muito bem. E agora, então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o nosso quiz. Quiz é aquele momento para você revisar o que a gente viu, relembrar um pouquinho. Vamos lá? Let's go! Número 1. O que são personal experience? Letra A, histórias com finais felizes. Letra B, fábulas. Ou letra C, histórias reais. Número 2. Na sentença they playing racquetball yesterday, o verbo que está faltando é letra A, are. Letra B, did. Ou letra C, were. O que você acha? Então vamos lá? Número 1. O que são experiências pessoais? São histórias reais. E a número 2, o verbo que está faltando é o verbo to be no passado were, they were playing. Não pode ser are porque tem yesterday. Certo? Tranquilo? Moleza? Acertou? Errou? Por quê? Confere as suas respostas, vê certinho o que aconteceu. Nessa aula, então, hoje a gente falou um pouquinho sobre personal experience, contamos experiências alegres, experiências tristes, experiências de viagens, fizemos um roteiro para você escrever a sua experiência e falamos dos nossos queridos passados, o Simple Past e o Past Continuous. Tudo certinho? Tem dúvida? Manda uma mensagem para sua teacher. Não esquece de clicar no link para registrar a tua presença lá no Classroom. E se você está na TV, liga para a escola e pede seu kit impresso, certo? Vejo vocês na próxima aula. See you. Bye.